Você já se questionou por que existem tantas denominações? Se a Bíblia é uma só, por que existem tantas igrejas? Entre tantas opções, haveria uma igreja verdadeira? No programa de hoje, o pastor Bill Santos, diretamente de Dallas, no Texas, irá responder tais questionamentos. O Está Escrito começa agora. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo. Está Escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Que bom em ter vocês aqui em Dallas e vocês assistindo pela internet, pela televisão, através da TV Esperança, Novo Tempo, outro meio. Muito obrigado por estar aqui conosco nesta noite. Pessoas, vocês estão animados aqui em Dallas hoje? Hoje foi um dia lindo aqui em Dallas, bastante sol, e nós damos graças a Deus por isso. Quero também mandar um abraço para a irmã, nossa amiga Célia Dourado, lá no Recife, que está assistindo. Que Deus abençoe a senhora. Eu sei que a senhora está assistindo lá e nós agradecemos. Então, um grande abraço para a irmã Célia Dourado, lá em Recife. Hoje, o nosso tema: por que tantas denominações? Uma boa pergunta, né? E a Bíblia tem uma boa resposta. Então, vamos iniciar o nosso estudo nesta noite com uma palavra de oração. Nosso Deus e nosso Pai, os teus filhos estão reunidos, ansiosos para ouvir a tua voz. Pai, muitas das pessoas que estão me ouvindo nesta noite tiveram uma semana difícil de trabalho e agora eles dedicaram este tempo para este encontro especial contigo. E nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração nesta hora. Manda o teu Santo Espírito para esclarecer qualquer dúvida, para que a mensagem seja bem clara para cada um. E pedimos também o poder do teu Santo Espírito para que nós façamos em nossa vida as mudanças que nós precisamos fazer para sermos mais como o Senhor deseja que nós sejamos. Quero te pedir, querido Pai, que o Senhor me use nesta hora, que eu te peço uma porção dobrada do teu Santo Espírito. Perdoa as minhas falhas, em nome e por amor de Jesus. Amém. Imagine isso. Você é um cristão novo. Você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. E você está visitando uma cidade nova, uma cidade desconhecida para você. O final de semana está chegando. E você decide que quer ir a uma igreja. Você quer estar com outros cristãos. Então, deve ser fácil. Você nunca visitou essa cidade, mas não vai ser difícil encontrar uma igreja. Então, você pega a lista telefônica. E se é aqui na América, você pega lá no C, onde diz churches. E quando você começa a procurar, o que você encontra te deixa um pouquinho chocado. Igreja após igreja após igreja, e algumas os nomes você conhece, os batistas, os presbiterianos, mas algumas os nomes você nem conhece. É difícil hoje encontrar uma igreja que seja cristã, uma igreja cristã. Só os batistas estão divididos em 200 denominações. E muitas dessas igrejas, pois, têm subdivisões também. A maioria das pessoas estão confusas por que existem tantas denominações. Chega a um ponto que cada pessoa vai encarar a pergunta: por que tantas denominações? Se a Bíblia é só uma, se Deus é só um, por que existem tantas denominações? E por que existem tantas que se dizem ser a verdadeira? Por que existem tantas interpretações da Bíblia? Por que tantos grupos se dizem ser a verdadeira igreja?
Vocês alguma vez pensaram, como é que eu encontro a verdade? Aonde é que eu vou para saber a verdade de Deus? Bem, eu acredito que Deus tem revelado os seus segredos através dos profetas. Nós lemos isso juntos na outra noite. Se Deus tem algo a falar para o seu povo, Ele fala através de quem? Dos profetas. E neste livro, nas Sagradas Escrituras, Deus nos deu umas boas respostas à pergunta por que existem tantas denominações. Principalmente no livro de Apocalipse. Numa visão especial, no Apocalipse capítulo 6, é uma visão na realidade da história da igreja cristã. O capítulo 6 de Apocalipse nos dá um panorama da história da igreja cristã, como se fosse desenrolando à nossa frente. E quando Jesus abre esses selos, começa a desenrolar esta cena, a Bíblia diz que 4 cavalos saem galopando pelo céu. E estes 4 cavalos representam 4 períodos sucessivos na história da igreja cristã. O Cordeiro, quem é o Cordeiro de Apocalipse? Jesus Cristo está lá abrindo uma série de selos. Ele está, em efeito, desenrolando a história da igreja cristã. Começamos no versículo 1 de Apocalipse capítulo 6. Então vi o Cordeiro quebrar o primeiro dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres dizer com voz forte, como o barulho de um trovão: venha. Olhei e vi um cavalo que? Branco. O seu cavaleiro tinha um arco e lhe deram uma coroa de quê? De rei. E ele saiu vencendo e conquistando. Aqui nós temos um símbolo, um retrato de uma igreja poderosa, uma igreja com uma fé pura. Branco é o símbolo de quê? De pureza. Aquele que está sentado sobre este cavalo branco é Jesus Cristo. E a Bíblia diz que ele sai vencendo e conquistando. Quando é que isso aconteceu? Quando é que foi o período da história da igreja cristã onde a igreja saiu vencendo e conquistando? Aqui este cavalo branco representa o período onde a igreja conquistou o mundo através do poder do Evangelho. A igreja do Novo Testamento era como um general romano montado num cavalo branco. Todas as pessoas daquela era entendiam aquele símbolo do cavalo branco e o general sentado em cima daquele cavalo. A igreja primitiva, a igreja cristã primitiva, aquela igreja daquela fé pura, daquela fé apostólica pura, com Jesus Cristo como seu general, enfrentou as citadelas de Satanás e conquistou. Essa igreja cristã primitiva, apostólica, tinha as suas raízes na Bíblia. Os seus membros eram fiéis à mensagem do Evangelho. Eles eram fiéis à doutrina bíblica. Eles enfrentaram tremenda perseguição, mas a sua fé espalhou por todo o mundo. Atos 5, verso 14, nós lemos o seguinte: e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, o quê? Crescia cada vez mais. Os membros da igreja eram completamente consagrados à igreja. Eles eram como os apóstolos. Quando eles foram enfrentados, eles disseram: mais vale obedecer a Deus do que os homens. O grande historiador da igreja, Eusébio, escreveu em História Eclesiástica 1, volume 8, capítulo 9. Contemplamos então o maravilhoso vigor, a força verdadeira, divina e o zelo dos crentes em Cristo, Filho de Deus. Tão logo, de fato, era pronunciada sentença contra os primeiros condenados, outros surgiam de vários lugares diante do tribunal do juiz, declarando-se cristãos.
prontos a submeterem-se sem sombra de hesitação às terríveis penas e aos múltiplos gêneros de tortura que eram preparados contra eles. Corajosos e intrépidos na defesa da religião do Deus do universo, acolhiam a sentença de morte com gestos de quê? Alegria e risos de júbilo, a ponto de entoarem hinos e cânticos e dirigir ações de graças ao Deus do universo até o momento em que exalavam o último suspiro. Este período do cavalo branco da igreja é o período da pureza da fé, daquela fé apostólica. Durou até mais ou menos o ano 100 depois de Cristo. Depois nós chegamos ao segundo período da igreja cristã. Em Apocalipse é representado por outro cavalo, Apocalipse 6. E no versículo 4 nós lemos, aí saiu outro cavalo, que era, que cor? Vermelho. Seu cavaleiro recebeu o poder de trazer a guerra ao mundo, a fim de que as pessoas matassem umas às outras. E ele recebeu uma grande espada. Os historiadores dizem que esta época do cavalo vermelho é de mais ou menos 100 depois de Cristo a 303 depois de Cristo. Satanás viu como a fé daqueles cristãos, primeiros cristãos, era tão forte. E ele viu que, embora muitos deles passavam por tortura e sofrimento, eles permaneciam fiéis. E a igreja estava aumentando. Então Satanás decidiu que ele ia levantar imperadores pagãos. Imperadores pagãos que iam perseguir a igreja. Agora os crentes foram levados, eles eram queimados na estaca. Eles eram jogados na arena e só eram mutilados por animais, por leões. Uma grande espada foi levantada sobre a cabeça da igreja. Mas, incrível que pareça, a igreja continuou a crescer. Mesmo passando por essa perseguição, os crentes continuaram multiplicando. A igreja crescia. O mundo olhava e eles viam a dedicação destes cristãos, dispostos a morrer pela sua fé. Eles preferiam morrer do que rejeitar ou abandonar um carpinteiro lá de Nazaré. E o mundo ficou impressionado com isso. Cristãos, homens, mulheres e crianças que estavam dispostos a morrer por aquilo que eles acreditavam. O mundo tomou nota disso. Era um argumento que não podia ser vencido. E deixa eu falar um negócio para vocês que estão me escutando. É igualzinho hoje. As pessoas no mundo estão procurando cristãos que realmente vivem os princípios cristãos. Eles querem ver pessoas que são dedicadas à verdade bíblica. Era isso que movia o povo naqueles dias e continua movendo o povo hoje. O mundo quer ver cristãos que são dedicados a Deus a tal ponto de dizer: Senhor, o que é que o Senhor quer de nós? E nós faremos. Mesmo que não faça sentido para mim. Mesmo que não entenda. Mesmo que faça tanto sentido como uma árvore lá no jardim que é proibido de comer. Eu não vou questionar, eu vou seguir. É isso que o mundo quer ver hoje dos cristãos. A perseguição pagã não destruiu a igreja cristã. Então Satanás decidiu que ele ia mudar a sua tática. Em vez de tentar destruir a igreja de fora, ele mudou de estratégia e disse: agora eu vou tentar destruir a igreja de dentro para fora. O terceiro período na história da igreja é representado desta vez por um cavalo preto.
Apocalipse 6, verso 5. Então o Cordeiro quebrou o terço selo e ouvi o terço ser vivo dizer: venha. Olhei e vi um cavalo que? Preto. O seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Se a cor branca representa a pureza de fé, o que será que a cor preta representa? Uma fé corrompida, né? Uma fé não verdadeira. A Bíblia diz que o cavaleiro está segurando em sua mão uma balança, significando que a igreja foi pesada e foi achada em falta. Satanás, durante este período, 303 depois de Cristo a 538 depois de Cristo, Satanás infiltrou a igreja. Ele começou a atacar a igreja de dentro para fora. Mas Jesus Cristo já tinha dado uma advertência que esta ia ser a estratégia de Satanás. Vejam Atos 20, 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados como pastores da igreja de Deus, que ele comprou por meio do sangue do seu próprio Filho. Pois eu sei que depois que eu for, aparecerão lobos ferozes no meio de vocês, e eles não terão pena do rebanho. Continuando, e que dentro vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Durante este período, representado em Apocalipse 6 pelo cavalo negro, cavalo preto, a tradição substituiu a palavra de Deus. Os concílios de igreja substituíram as sagradas escrituras. Os homens agora tinham ideias e doutrinas baseadas na tradição e na sabedoria humana e nos concílios e não na Bíblia, na palavra de Deus. Na Idade Média, a igreja se tornou muito poderosa. A igreja se tornou tão poderosa como o Império Romano tinha sido. Ela tinha grandes catedrais e tinha poder sobre todos os crentes. A Bíblia agora apresenta o quarto período, representado por mais um cavalo. Verso 8, olhei e vi um cavalo que? Amarelo. O seu cavaleiro se chamava o que? Morte, e o mundo dos mortos o seguia. Estes receberam poder sobre a quarta parte da terra para matar por meio de guerras, fome, doenças e animais selvagens. A Bíblia diz aqui que um defunto está montado sobre um cavalo amarelo. É uma imagem um tanto gráfica, né? Representando a igreja ao seu ponto mais baixo. Aquela fé que foi comprometida resultou agora na morte da igreja. A igreja morreu. Nós sabemos que em 538 depois de Cristo, os concílios tomaram o lugar das Sagradas Escrituras. Tradição foi colocado acima da Bíblia. Sabedoria humana se tornou mais válida do que a sabedoria divina de Deus. Este período veio a ser conhecido como a Era Escura, the Dark Ages, nós dizemos em inglês. Afetou tudo, as artes, a sabedoria não desenvolveu, as ciências, nada estava crescendo. Durante este período, a igreja tinha um poder, a igreja tinha se unido com o Estado e tinha todo o poder do Estado. A igreja literalmente matou, tanto com a espada, como com fome, com falta de comida. A Inquisição
é um dos exemplos terríveis da igreja tentando obrigar que as pessoas seguissem uma só fé. No exterior, a igreja parecia maravilhosa, esplêndida. A igreja tinha catedrais magníficas, tinha poder, tinha toda a cerimônia. Mas no interior, a igreja estava morta, estava apodrecendo. Mas como este panorama da história da igreja cristã nos mostra, Deus já sabia que isso ia acontecer. Isso não foi uma surpresa para Deus. Deus já sabia. Deus conhecia quais iam ser as estratégias de Satanás. Ele sabia exatamente como Satanás ia tentar destruir a igreja. E ele deu advertência ao seu povo que viriam perigos aí pela frente. Nós tínhamos que ter cuidado. O que João viu foi aquela igreja pura, aquela igreja apostólica, com a sua base nas Escrituras Sagradas, veio de que era um poder conquistador no mundo, foi reduzida a um defunto a cavalo de um cavalo pálido amarelo, fugindo à morte. Da época da igreja pura, branca, até a época da igreja morta, do começo desse período, se vê uma degradação da igreja durante uns 400 ou 500 anos. A igreja se degradando aos poucos durante quase 500 anos. A história da igreja, século 2, capítulo 2, parte 7, diz o seguinte: o cristianismo, falando dessa época, o cristianismo tornou-se a religião estabelecida pelo Império Romano e tomou o lugar do quê? Do paganismo. Então, de certa forma, isso era uma coisa boa, porque os cristãos que tinham sido perseguidos, agora não estavam sendo perseguidos. Porque o paganismo já não era mais a igreja do Estado, agora era o cristianismo. Então, de certa forma, tinha um lado bom, mas vejam o que aconteceu. Vejam o que a história diz. O cristianismo da Idade Média poderia ser chamado de quê? Paganismo batizado. Houve uma mistura de doutrinas bíblicas com as ideias humanas e ensinamentos pagãos, e essas entraram para dentro da igreja cristã. Isso afetou. Os membros da igreja, os cristãos, não estavam mais dispostos a morrer pela sua fé. Eles não viam na igreja a verdade. A verdade de Deus tinha sido julgado no chão e tinha sido pisado pela igreja. Será que a verdade de Deus, será que as verdades contidas nas Sagradas Escrituras nunca mais iam surgir? Será que a verdade bíblica tinha sido perdida para sempre? Muitas pessoas devem ter perguntado. Será que a luz da Bíblia um dia ia brilhar de novo? De novo? De vez em quando sai um inglês lá no meio, né? Será que a luz ia brilhar mais uma vez? Deus levantou pessoas, homens e mulheres, que nem os valdenses. Os valdenses moravam no norte da Itália, no sul da França. Muitas vezes eles foram forçados por fugir à perseguição. Eles moravam em cavernas. Eles iam para os lugares montanhosos, bem escondidos. E o que eles faziam lá? Eles estudavam a Bíblia. Eles eram dedicados ao estudo da Bíblia. Eles queriam colocar em prática em suas vidas aquilo que a Bíblia falava. Eles copiavam a Bíblia à mão.
E por copiarem a Bíblia à mão, eles eram perseguidos até a morte. Eles pegavam essas cópias que eles tinham feito à mão e começaram a espalhar essas cópias por toda a Europa. E gradualmente, as boas novas dessas sagradas escrituras começou a aparecer na Europa em cópias escritas à mão, espalhadas pelos valdenses. Aquela chama da verdade bíblica era apenas uma faísca. E os valdenses estavam lá abanando aquela faísca, esperando que um dia virasse uma grande chama. Que um dia aquela chama pudesse iluminar a idade escura. O que é que os valdenses acreditavam? Eles acreditavam no princípio que era a Bíblia e só a Bíblia. Que a regra de fé para o cristão é nada mais e nada menos do que a Bíblia. A fé do cristão é baseado na Bíblia. Aqui é que se encontra a verdade. No próximo programa, apresentaremos a segunda parte da mensagem Por que tantas denominações? Enquanto isso, por que não rever o programa de hoje ou indicá-lo para um amigo através do nosso website www.estaescrito.ca. Em nosso website, você pode assistir outros programas do Está Escrito, fazer o seu pedido de oração ou até mesmo fazer a sua doação para o nosso ministério. Espero vê-lo no próximo programa. Até lá, lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. No último episódio, vimos como a verdade bíblica foi jogada por terra e como Deus começou a restaurá-la no decorrer dos séculos. Hoje, diretamente de Dallas, Texas, continuaremos nosso estudo com o pastor Bill Santos sobre o porquê de tantas denominações. Fique sintonizado, o Está Escrito começa agora. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo. Está Escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Para os valdenses, a Bíblia se tornou o principal instrumento de estudo para a vida deles. Não a igreja. A Bíblia. Isso é que eles passavam tempo estudando. Eles basearam a sua fé na Bíblia, não na tradição. Na Bíblia, não nos concílios. Na Bíblia, não na sabedoria humana. João Wycliffe, professor inglês de teologia na Universidade de Oxford. Ele decidiu que fazer a Bíblia o seu guia espiritual, o seu guia para a sua vida. Ele traduziu a Bíblia para a língua inglesa, facilitando que o povo comum pudesse agora, por eles mesmos, ler a Bíblia na língua deles. João Huss, ele redescobriu o Evangelho. Ele começou a proclamar o Evangelho. Huss era um padre consagrado a Deus, um padre dedicado.
E ao ele estudar o Evangelho, ele começou a ver contradições entre aquilo que a Bíblia dizia e aquilo que a igreja dizia. Ele se tornou o capelão da rainha Sofia. Ele foi o reitor da Universidade de Praga. Mas ele continuou pregando as verdades bíblicas, desafiando a igreja, dizendo publicamente que os ensinos da igreja eram em contradição aos ensinamentos da Bíblia. E os líderes religiosos o silenciaram. Em 1415, ele, Huss e Jerônimo, assim se chamam, foram queimados vivos na estaca em 1415. A sua crença, o seu crime, era obediência a Deus. Huss, este padre consagrado, dizia: a sua obediência a Deus é mais importante do que a sua obediência à igreja. Segue a Deus. Vocês viram o que Deus fez? Deus queria restabelecer a sua verdade, mas Deus não jogou toda a verdade sobre uma pessoa só. Ele começou com os valdenses. Os valdenses começaram com a ideia que a Bíblia é só a Bíblia. Wycliffe traduziu a Bíblia para inglês, colocando nas mãos das pessoas, para eles pudessem ler. Huss teve a ideia, viu a doutrina de obediência a Deus. Deus estava aos poucos reintroduzindo a sua verdade, poucos aos poucos. Deus revelou para Lutero a grande verdade de a justificação pela fé. Nós sabemos que Lutero pregou as suas teses lá na igreja em Wittenberg, na Alemanha. Foi levado aos líderes. Ele desafiou a igreja. Aos poucos a verdade, a luz do Evangelho estava penetrando a escuridão. Deus estava trazendo a sua verdade de volta, pouco a pouco. Provérbios 4:18 diz: a estrada em que caminham as pessoas direitas é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia claro. O povo estava saindo da escuridão, a verdade bíblica estava iluminando o caminho do povo de Deus. Calvino ensinou a ideia do crescimento cristão. Ele dizia: nós, como cristãos, temos que continuamente desenvolver e crescer. Nós não paramos, nós temos em inglês, para não ficar stagnant. Como é que é stagnant? Estagnado. Eu podia pregar em inglês, vocês entendem? Para não ficar estagnado. O crescimento, isso eram verdades importantes que tinham sido esquecidas, tinham sido escondidas, mas aos poucos Deus estava trazendo essas verdades aos poucos, pouco a pouco, através de várias pessoas. É como quando o sol nasce de manhã. Vocês alguma vez pensaram, por que Deus não faz que o sol se acenda assim logo de uma vez? Se uma vez saiu de um quarto escuro e saiu para a luz, o que é que acontece? Durante alguns minutos você não enxerga muito bem, você não consegue ver muito bem. Deus, em sua bondade, cada dia de manhã, Ele gradualmente levanta o sol e introduz a luz aos poucos. Senão, Ele nos ia cegar todas as manhãs. E foi exatamente a mesma coisa com a verdade bíblica. As verdades contidas naquele livro que tinham sido esquecidas, abandonadas, aos poucos a luz começou a penetrar a escuridão. Os anabatistas, eles descobriram a verdade do batismo por imersão. O método de batismo que muitos de nós usamos. Que o indivíduo tinha que ter a idade
para tomar um compromisso com Jesus Cristo, para aceitar Jesus Cristo. Então tinha que ter essa idade, tinha que ter a mente para conseguir fazer isso, e depois ia ser batizado por imersão, seguindo a comissão de Jesus Cristo que Ele deu aos discípulos. Ide em toda a terra, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos aqui cada noite praticado este método de batismo. Nesta noite vai ser também. João Wesley, ele redescobriu, a verdade da santificação. Como o Espírito Santo trabalha na vida dos cristãos. Os primeiros adventistas, William Miller e os outros, nos anos 1830, 1840, redescobriram a verdade da segunda vinda de Jesus Cristo. Aos poucos a verdade estava sendo reintroduzida. Eles redescobriram a verdade dos mandamentos de Deus e da guarda do sábado. Eles começaram a ver que o povo de Deus obedecem às leis de Deus. Por quê? Porque eles são salvos por obedecer a lei? Não! Nós não somos salvos por obedecer a lei, nós somos salvos pela graça e a misericórdia de Jesus Cristo para com cada um de nós. Mas Jesus nos pede, João 14:15, se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Aos poucos, estas verdades começaram a aparecer. Estavam sendo redescobertas. Deus gradualmente reintroduzindo a sua verdade. A luz começou a brilhar. Mas o que aconteceu? Igrejas começaram a se formar em volta dessas doutrinas. Denominações começaram a se formar em volta desta nova luz que tinha sido redescoberta. Novas tradições religiosas começaram a aparecer. É essa a razão pela qual nós temos tantas denominações hoje em dia. Cada denominação celebra um ponto da verdade, um aspecto da verdade bíblica. Mas aqui é onde está o problema. Que o desejo de Deus é que toda a sua verdade seja restaurada. Toda a verdade, não apenas um aspecto da sua verdade. E Deus quer que nós continuamos a receber luz, que nós continuamos a andar. O plano de Deus era bem simples. Cada vez que uma nova verdade era para ser redescoberta, esse povo era para trazer com eles as verdades que já tinham sido descobertas. E assim Deus ia gradualmente aumentando a verdade até que ele chegasse no final e ele ia ter um povo que tinha toda a sua verdade, toda a mensagem. Eu acredito que Deus tem mais luz para nos dar, mas nós não podemos parar, nós não podemos ficar estagnados, Temos que ir para frente. O plano de Deus é que cada geração ia aceitar a verdade nova, mas ia trazer com eles as verdades que já tinham sido redescobertas pelos outros. Até que toda a verdade fosse restabelecida. E o plano de Deus era que no final ele ia ter um povo remanescente. Um povo que ia proclamar toda a verdade. E ele ia chamar esse povo de todas as religiões, de todas as denominações, para se juntarem a este movimento de destino, o último movimento de Deus aqui na terra, pregando toda a verdade de Deus. A Bíblia nos ensina que a verdade de Deus será restaurada antes que Jesus Cristo volte. São Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores,
batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer o quê? A tudo que eu tenho ordenado a vocês. E lembrem disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Jesus disse que o nosso dever é sair pelo mundo e ensinar as pessoas quantas coisas? Todas as coisas. Tudo até o fim, até que Jesus venha. E no final, antes de Jesus voltar, toda a verdade bíblica vai ser restaurada. E Deus vai pegar um povo que não vai comprometer a sua fé. Um povo que não vai se entregar ao paganismo nem ao secularismo. Um povo que não misturou a obediência e a adoração de Jesus com a adoração do sol. Um povo que vai se apegar aos símbolos da lealdade a Jesus Cristo. Um povo que vai anunciar que Jesus é o Rei. E vai adorar a Jesus, só a Jesus, no seu dia, no sábado. Estes guardadores de sábado, eles não vão negar nenhuma das verdades redescobertas pelas outras denominações. Eles vão restaurar as verdades descobertas pelos batistas e pelos presbiterianos e pelos metodistas e pelos luteranos. Eles vão receber as verdades de todas as denominações. Eles vão trazer todas as verdades em um movimento no final para que Jesus possa voltar. E é isso que Jesus profetizou. Jesus disse que ia ser assim. João 10,16, tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Eu preciso trazer essas também, e elas ouvirão a minha voz. Então elas se tornarão o quê? Um só rebanho, com um só pastor. Vocês veem o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo, eu preciso um só rebanho, eu vou trazer os católicos, porque eles têm algumas verdades lá, e eu vou trazer os batistas, que eles têm algumas verdades lá, e eu vou trazer os presbiterianos, porque eles têm algumas verdades, e os metodistas, porque eles têm algumas, e os luteranos, e eles vão ser um povo que vão seguir a Jesus Cristo, e eles vão restaurar a minha verdade, e Jesus vai voltar. As pessoas me perguntam, mas que religião é você? Bem, de certa forma eu sou que nem os valdenses, que eu acredito que é só a Bíblia, a única regra da fé. Você não acredita? Eu sou que nem os anabatistas, porque eu acredito na imersão para o batismo. Vocês não acreditam? Todas essas verdades estão sendo incorporadas em um movimento de destino. E a Bíblia menciona esse último movimento. Apocalipse 12:17. O dragão ficou furioso com a mulher e foi combater contra o resto dos descendentes delas. Isto é, aqueles que obedecem os mandamentos de Deus e são o quê? Fiéis à verdade revelada por Jesus Cristo. A Bíblia diz que as verdades bíblicas são restauradas pela igreja remanescente de Deus. E essa igreja remanescente não é uma denominação, é um movimento de destino. Composta de cristãos de todas as denominações. Mas que tem uma só fé, a fé encontrada na palavra de Deus. Este é o movimento do destino. E Deus está chamando pessoas de todas as denominações para que façam parte. Ele quer um remanescente que seja fiel a Ele. Ele quer um remanescente que acredita aquilo que os waldenses acreditavam, aquilo que Martinho Lutero acreditava, aquilo que Calvino acreditava, aquilo que Wesley acreditava, aquilo que Huss acreditava, aquilo que William Miller acreditava. Uma igreja que guarda os mandamentos de Deus e guarda o sábado e aguarda a segunda vinda de Jesus Cristo. Você não quer fazer parte desse grupo? Eu não estou chamando você para tomar parte de uma denominação. Eu estou apelando para que você faça parte do movimento de Deus que vai preparar o mundo para Cristo voltar.
Feche os olhos e converse com Jesus. Apague as luzes deste mundo, deixe Cristo brilhar. Ele é o amigo que nos ouve, é o Deus que nos protege, mesmo em meio às tempestades. Feche os olhos e converse com Jesus. Venha fazer parte desse movimento de destino. Jesus está te chamando agora. Por que não entregar a sua vida a Ele? Tem uma verdade para ser proclamada antes que Jesus volte. E nós precisamos de você. Por que não agora tomar a decisão de entregar a sua vida por completo a Jesus Cristo? Derramamos tantas lágrimas por coisas sem valor. Tanto tempo foi perdido e ganhamos tanta dor. Eu sei que é difícil crer quando estamos a sofrer, mas Cristo sempre está tão perto. Feche os olhos para ver. Feche os olhos e converse com Jesus. Apague as luzes deste mundo, deixe Cristo brilhar. Ele é o amigo que nos ouve, é o Deus que nos protege, mesmo em meio às tempestades. Feche os olhos e converse com Jesus. Minha querida juvenil Júlia, que maravilha é fechar os olhos para o mundo e abri-los para Jesus. Tu o fazes na primavera da tua existência e com muita alegria te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querida juvenil Eduarda, tu decidistes, na primavera da tua existência, unir-te ao povo de Deus aqui na terra. E tu o demonstras agora publicamente, e com alegria no coração te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ingrid, querida, os céus estão em festa, nós aqui também estamos em festa, a alegria é geral pela entrega do teu coração a Jesus, e neste momento, atendendo a ordem do Mestre ao desejo do teu coração, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amigo, eu tenho estado falando para você, e quem sabe você tem me ouvido nesta noite e tem dizido, bem, eu tenho sido um cristão fiel. Eu tenho seguido a Jesus a minha vida toda, ou eu entreguei a minha vida a Jesus há algum tempo atrás, eu tenho seguido, mas eu sei, mas agora, hoje, Jesus está te chamando para algo mais. Quem sabe durante estas reuniões você tem descoberto novas verdades. Quem sabe você descobriu a verdade do sábado.
Quem sabe você estava adorando a Deus no dia que você pensava que era certo, mas você agora descobriu que o verdadeiro dia de guarda é o sábado. Quem sabe você está vendo agora o plano de Deus para o povo de Deus nos últimos dias. Não é a hora agora de você dizer: eu vou seguir o Cordeiro aonde o Cordeiro me levar. Aonde o Cordeiro for, eu vou seguir a Jesus Cristo. Eu sei que alguns de vocês estão com medo. Estão dizendo: bem, pastor, se eu começar a guarda do sábado, eu sou capaz de perder o meu emprego. Deixa eu ser sincero com vocês nesta noite. Eu conheço pessoas que perderam o seu emprego por causa da guarda do sábado. É verdade. Mas eu conheço também muitos que Deus deu um emprego melhor, porque Deus honra a obediência. A Bíblia diz que Ele pode satisfazer todas as necessidades de acordo com as suas riquezas em Cristo Jesus. Por que você hoje não diz: eu quero tomar uma decisão pela verdade? Não uma parte da verdade, mas toda a verdade bíblica. Hoje eu quero tomar essa decisão. Deus está reunindo um povo nos seus últimos dias, um povo que tem uma mensagem para levar ao mundo, que Jesus Cristo está para voltar. Uma mensagem que vai para o mundo que diz que o julgamento já começou. Uma mensagem que vai para o mundo que diz: o dia de Deus, o dia sagrado de Deus é o sábado. Uma mensagem que diz: nós temos que colocar a nossa vida em dia, que Cristo está prestes a voltar. E Deus quer que você venha fazer parte deste movimento. Este movimento de mais de 20 milhões de cristãos dedicados. Não se engane. Você não pode fazer sozinho. Você precisa do apoio de outros cristãos que acreditam o que você acredita. Entregue-se agora. Ore comigo, nosso Deus e nosso Pai. Aceita os teus filhos que estão se entregando a Ti agora e usa-os para proclamar toda a Tua verdade. Nós te suplicamos em nome e por amor de Jesus. Amém. Eu espero que você esteja apreciando esta série de mensagens Contagem Regressiva para a Vida com o pastor Bill Santos. Não se esqueça de visitar o nosso website www.estaescrito.ca. Espero vê-lo no próximo programa. Até lá, lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.